Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade de estar diante do Senhor e também da tua santa congregação, que tua palavra realmente possa iluminar a cada um de nós nesse momento, possa trazer luz no nosso interior, ser acrescentado Cristo um pouco mais nessa noite. Nós somos muito gratos pela tua obra redentora, por tudo que o Senhor tem feito e fez por nós. Mais uma vez aqui nos colocamos diante do Senhor para receber da tua graça, para receber da tua pessoa dentro de nós. Fala e inspira as tuas palavras em nós essa noite. Leva-nos a te compreender e conhecer melhor. Queremos seguir o Senhor conscientemente. Queremos seguir o Senhor com o coração, mas também com uma mente clara, uma mente de pessoas que conhecem ao Senhor e a tua obra redentora, tua obra maravilhosa, que salvou a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Com a graça do Senhor, nós vamos retomar o capítulo 9 e vamos, de certa forma, encerrá-lo, né? Nós vamos ver do versículo 23 ao versículo 28. Nós vemos aqui no capítulo 9, o Senhor, assim, o autor, né? E o Senhor falando a cada um de nós, e a todo tempo apresentando o contraste entre os sacrifícios da antiga aliança e o sacrifício perfeito e eterno da nova aliança. Então, a todo tempo nós estamos lendo sobre esse contraste no capítulo 9. Nós vemos acompanhando, na verdade, um conjunto, né? Se nós olharmos a palavra de uma forma, de certa forma, panoramicamente, a gente tem o capítulo 7, o capítulo 8, então a gente vem como num crescente. O capítulo 9, ele é o ápice dessa comparação. Ou seja, progressivamente o autor ele vem estabelecendo as comparações e a excelência da pessoa de Cristo, a excelência da obra de Cristo, a superioridade do sacrifício do Senhor frente aos sacrifícios de animais, a eternidade desse sacrifício, né? A expansão da temporalidade. Nós vimos que até então os animais eram sacrificados, eles tinham que voltar a ser sacrificados e voltar a ser sacrificados. O sacerdote precisava entrar continuamente diante do Senhor, uma vez por ano. Os sacerdotes do dia a dia, né, do ofício diário, toda hora carregando as ofertas relacionadas ao pecado do povo. E aqui, praticamente, no fechamento do capítulo 9, dos versículos 23 a 28, a gente tem aquilo que é o núcleo dessa palavra do Senhor, desse conceito relacionado à doutrina da expiação. Nós temos passado por aqui até agora, e nós não falamos esse termo, né? A doutrina da expiação. E muitos irmãos podem perguntar, pô, mas o que é a doutrina da expiação? Bom, a Bíblia ela tem várias doutrinas centrais. E o Senhor fala, através dessas principais doutrinas, tudo aquilo que é o arcabouço das suas verdades. Ele transmite para a gente, ele ensina a gente, ele nos mostra e nos dá entendimento da sua obra. A doutrina da expiação, ela está relacionada intimamente com a forma como Deus lida com o pecado do homem. No Velho Testamento, a doutrina da expiação era uma doutrina de expiação reduzida. Por quê? Porque, como nós vimos, a expiação propiciada por animais, ela não tinha o poder, efetivamente, de remover pecado. Né? Ela tinha a capacidade de, temporariamente, né, tirar de você aquela situação daquele peso, aquele desconforto, permitindo, inclusive, né, que terceiros intercedessem para você diante de Deus. Você mesmo não podia chegar diante de Deus. Nós vimos isso aí ao longo dos últimos capítulos. Relembrando, né, que o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, ou seja, o lugar onde Deus estava presente. E a gente não tem notícia no Antigo Testamento de nenhum outro lugar onde Deus estivesse presente para receber de diante dos homens as ofertas com relação à expiação de pecados. Então, nós temos essa percepção, né, das limitações da antiga aliança. E aqui no capítulo 9, a gente vê 7, 8 e 9, a gente vê
viemos acompanhando e verificando como é superior a obra de Cristo. E essa doutrina da expiação, ela justamente mostra o quê? Que a obra redentora do Senhor, ele simplesmente aniquilou o pecado. Irmãos, percebem a diferença? De uma coisa é você propor uma solução provisória para um problema que é grave, e num determinado momento você chegar com uma solução que ele realmente aniquila o problema. E qual era o problema do homem? Alguém tem alguma dúvida de qual era o problema do homem? É o mesmo problema que a gente tem, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, ao longo da nossa jornada, é o problema do pecado. Quando nós olhamos do ponto de vista do problema, ele está ali, ele existe. E a gente, não tendo o Senhor, o ser humano, a pessoa que não tem o Senhor, ele está enrascado, né? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados, sem chance de comparecer diante de Deus e ainda sujeito, eventualmente, ao julgamento, se até o dia da sua morte ou o dia do retorno do Senhor, ele não tiver recebido a obra da salvação em sua vida. Mas para aqueles que o receberam, a aplicação da doutrina da expiação é justamente isso. E esse é um ponto importante. Por que ele é importante? Não só porque ele resolve o maior problema da Bíblia, né? É o maior problema da humanidade. Existe algum outro problema maior do que esse? Esse é o problema que ocasionou tudo que a gente conhece das histórias que a Bíblia conta. Lá em Gênesis, o pecado entrou na humanidade. Então, esse é o grande problema. Isso significa, irmãos, que na nossa cabeça, né, como cristãos, como pessoas que conhecem o Senhor, a gente devia ter muito clara a importância da doutrina da expiação. Né? Quando alguém falasse para você, ó, afinal de contas, do que a Bíblia fala? Muita gente fala. A Bíblia fala do amor, a Bíblia fala de comportamento, a Bíblia fala de uma infinidade de coisas. A gente pegava no livro de Provérbios, fala de histórias, fala de futuro, de coisas que vão acontecer, mas fundamentalmente a Bíblia nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, pudéssemos ser limpos dos nossos pecados. Então, esses versículos que nós vamos adentrar agora, 23 a 28, são versículos que a gente... Eu não vou falar que a gente tem que decorar, porque esse negócio de decorar é muito ruim, né? A gente decora uns que são importantes, outros que às vezes não são tão importantes, depois volta, aparecem outros mais importantes, e a gente fica decorando, e não consegue decorar a Bíblia toda. Toda a Bíblia é importante, né? Mas a gente deveria saber que aqui de 23 a 28 tem um trecho muito importante da palavra do Senhor. Um trecho que nos permite abordar pessoas e lidar com a pregação do Evangelho de forma muito sustentável. Porque ele aborda justamente a razão pela qual o Senhor veio e morreu por nós. E a superioridade dessa obra, e o poder dessa obra, e o resultado vitorioso dessa obra na vida de cada um de nós. E a oportunidade que ela traz para aqueles que aceitam a obra do Senhor, de passarem da morte para a vida. Do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho. E de ter uma expectativa na nossa vida, né? Nós temos uma expectativa. Paulo falou, olha, se tudo que a gente crê não tem realidade, não tem consumação, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que, na verdade, a humanidade vive uma situação muito miserável. Porque o que é a expectativa e a esperança da humanidade? Uma casa melhor, uma casa maior, um carro do ano, que depois que passou 6 meses, um ano já não é mais do ano, uma viagem para o exterior, conhecer o mundo. E depois que essas coisas se esgotam, para onde que o homem vai? Qual é a expectativa do ser humano? Graças ao Senhor, para aqueles que recebem a sua salvação, nós temos uma expectativa magnífica. Nós esperamos o Senhor. Nós podemos dizer, Maranata, vem, Senhor. Nós esperamos a sua volta. Nós esperamos nos reunir com o Senhor naquele dia glorioso. Nós esperamos transcender as limitações da nossa carne. Nós temos esperança altíssima. Nossa esperança não está posta nas coisas aqui dessa terra. Ainda que dependamos dessas coisas, ainda que precisemos trabalhar, que queiramos ter a nossa casa, o nosso carro, o nosso lazer, todas essas coisas. Mas a nossa esperança não está nisso. Isso não é objeto da nossa esperança. O
objeto da nossa esperança é o Senhor. E nós podemos ter essa esperança nele simplesmente por causa da obra de expiação. Essa obra de expiação, ela nos capacita a receber essa esperança no nosso coração. E que o Senhor um dia virá e nos receberá, se nós não partirmos antes e seguirmos ao encontro do Senhor. Quando nós olhamos aqui, né, nesse trecho da palavra, várias versões da Bíblia, né, colocam esse trecho que vai de 23 a 28 em títulos diferentes. Daqui a pouco nós vamos ler os versículos. A Bíblia de Genebra, ele separa esse segmento de versículos e tem um título, né, chamado headline, que é o principal. E diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete, é eficaz para sempre. Então, para alguns que compilaram a palavra do Senhor, traduziram para o português a palavra do Senhor, dentro do contexto da Bíblia de Genebra, eles entenderam que nesse segmento a chave está nessa questão, que o sacrifício de Cristo não se repete e é eficaz para sempre. É maravilhoso, maravilhoso. A Bíblia de Scofield, né, que também é a versão revista e atualizada, a mesma da versão Genebra, quem escreveu e publicou, ele já publicou com um título diferente. Ele publicou com o título: o Santuário Celestial foi purgado com um sacrifício melhor. Dando ideia de que o Santuário Celestial ser purgado significa uma palavra meio estranha, mas significa ser limpo de alguma coisa que está sujando, né? Uma coisa que está atrapalhando. Então, na visão dos tradutores, né, das anotações de Scofield, eles colocaram essa visão de que o Santuário Celestial foi limpo. A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que é bastante respeitada, ela coloca diferente. O título ali é: o santuário foi consagrado e inaugurado. Consagrado e inaugurado. Né? E a Bíblia católica, os monges belgas, franceses, também uma tradução muito boa, diz que o santuário, o headline desse segmento fala: o santuário precisava ser purificado. Bom, nós vamos ver um pouco disso aqui, né? Dessas 4 visões que aqui estão colocadas pela forma como os autores aqui, os que traduziram, colocaram. Nós vamos percorrer os versículos e vamos procurar ver o sentido que o Senhor dá nesse trecho para nós, né? Vamos fazer a leitura da Bíblia. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. A partir do versículo 23. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Obviamente, a gente entende o que ele está se referindo, né? Ele está se referindo aos sacrifícios terrenos, que tinham objetos aqui nessa terra, nós sabemos, todos aqueles objetos, o candelabro, a mesa dos pães, as ofertas, o altar, o próprio tabernáculo, tudo era uma sombra de uma realidade que estava nos céus. E aqui ele está abrindo o versículo 23, dizendo então: era necessário, portanto, por quê? Por causa do pecado, que as figuras das coisas que estão lá no céu, a figura está lá, mas naquele momento a realidade estava aqui na terra, eram aqueles objetos, se purificassem com tais sacrifícios. E a gente sabe quais são esses tais sacrifícios. Sacrifício de bodes, bezerros, bois, animais. E aí ele segue: mas as próprias coisas celestiais, ou seja, aquelas coisas que realmente são eternas, aquelas coisas que estão lá no céu, que têm a representatividade real e não a imagem e semelhança com as que estavam aqui na Terra. A gente sabe que o que a gente tinha aqui na Terra era uma espécie de uma maquete, né? Você vai no empreendimento comprar um prédio, não é assim?
Você entra ali, o cara tem a maquete, te mostra a piscina, os andares, o prédio, o jardim, como é que vai ser em volta, como é que a garagem vai abrir, como é que você vai entrar, como que são os ambientes. Aquilo ali era uma maquete. Em função daquela maquete, as pessoas viviam e adoravam a Deus segundo a forma que Deus lhes havia entregue na primeira aliança. Mas aqui se refere às próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. De novo, a gente sabe disso. A morte de Cristo não foi uma obra para que lhe permitisse entrar no templo em Jerusalém. Não foi uma obra para que lhe permitisse entrar no tabernáculo, mas foi uma obra para que lhe permitisse entrar nos céus diante de Deus. Né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entra no santo dos santos, o sangue alheio. Então, ele está mostrando até aqui que o que Cristo veio introduzir era totalmente diferente daquilo que vinha sendo praticado até então. Por quê? Há uma singularidade. Qual a diferença de singularidade para pluralidade? A singularidade se refere a uma coisa, um evento que ocorre uma única vez. É único, tem um caráter único, não tem outro, não ocorre de novo, é singular. A pluralidade está ligada à multiplicidade, ou de eventos, ou de fatos, ou de pessoas, ou de objetos. E a gente sabia que as ofertas do Velho Testamento eram oferecidas em pluralidade, todo dia. E a gente sabe, não era uma vez durante o dia, eram várias vezes, conforme as pessoas traziam seus problemas e suas ofertas para serem sacrificadas. O sacrifício de Cristo já diferentemente. Ele foi feito uma única vez para resolver todos os pecados da humanidade. Tanto aqueles que ficaram para o passado, né, que morreram no passado, quanto para aqueles que ainda virão a nascer e eventualmente venham a pecar e receber o Senhor como seu Salvador. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. O Senhor não entrou com sangue alheio, muito menos sangue de animal. Nós ouvimos até agora sobre isso. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. E olha a palavra aqui, irmãos, para aniquilar. Olha que palavra forte, né? Quando a gente fala resolver, tem muitas formas de resolver, né? Tem uma forma educada, polida, gentil, né? Simples. Quando você usa uma palavra como aniquilar, traz um aniquilamento, existe muita força, existe muito poder, e existe solução definitivamente. Você fala, eu aniquilei aquele problema. Ou seja, a sensação que a gente tem é que aquele problema nunca mais vai voltar. Né? A gente sabe que tem problemas que são assim, né? Eu vou usar um exemplo aqui, não é que é um exemplo infeliz, mas é um exemplo para ilustrar, os irmãos entendem. Né? Às vezes, hoje em dia, a gente ouve falar, né? A polícia entrou em confronto com o meliante, o ladrão, o assassino, o roubador. E aí trocou tiros e o cara fugiu. Baleado, mas fugiu. Foi eficaz? Foi eficiente? Resolveu definitivamente o problema? Não. Esse problema só resolve quando aquela pessoa ou é salva, ou aquela pessoa toma uma bala final e acabou o problema. Ou seja, aquela pessoa nunca mais vai ser um problema na sociedade. A obra que o Senhor realizou e o poder da palavra que está colocada aqui, o aniquilamento do pecado significa que algo aconteceu, algo foi feito extremamente poderoso, eficaz e eficiente, a ponto desse problema não ter recorrência mais. Não ter recorrência mais. Para Deus, esse problema está resolvido.
Nós podemos nos debater com esse problema. Mas, do ponto de vista de Deus, com relação à salvação dos seus eleitos, o Senhor não vai nos julgar mais por pecados, porque ele encravou na cruz. Naquela morte, o pecado estava ali. E quando ele morreu, ele crucificou o pecado. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para quem? Aos que o aguardam para a salvação. Então, irmãos, esse trecho, ele é um trecho extremamente poderoso da palavra de Deus. Aqui, quando fala que aqui está o cerne, o coração da doutrina da expiação, é porque não tem nenhum outro trecho que, de uma maneira tão enfática e clara, que fala que Deus aniquilou pelo seu sacrifício o pecado. Os irmãos viram, né, que logo que eu comecei a fazer a leitura, eu citei 4 headlines, 4 cabeçalhos, de 4 versões de Bíblias, que 2 são da revista e atualizada, de Almeida, e outras 2 são de fontes mais, vamos assim dizer, católicas, né? Elas têm visões diferentes, né? Entende que o céu foi purificado, como se o céu pudesse estar contaminado. Claro, irmãos, aqui eu não vou cravar na pedra, porque nós estamos falando de coisas nesse sentido, que são as nossas percepções em função daquilo, tudo que nós conhecemos na Bíblia, né? Se a gente disser que o céu estava contaminado, que o céu carecia de um purgatório, uma purga, uma limpeza, várias outras decorrências teológicas mudariam o entendimento de muitos outros temas da Bíblia. Então, eu particularmente não me sinto confortável de dizer para os irmãos que os céus estavam contaminados. Porque Deus habita em luz imarcessível. Os céus são o lugar da sua habitação. E Deus é luz. E onde há luz, não há trevas. Então, a gente assumir a premissa de que naquele lugar havia necessidade de purificação, é de que Deus, até o ponto em que Cristo foi entregue, vivia em meio a uma casa suja. E isso, pelo menos a mim, não me parece razoável, e não só a mim, mas a muitos autores não parece razoável, muitos estudiosos da Bíblia. Mas alguns, eu fiz questão de abrir aqui para os irmãos, para que a gente não tenha uma visão curta e, eventualmente, venha escutar esse assunto por intermédio de outros e não tenha argumentação para poder sustentar a nossa posição. Muitos alegam que, por conta da presença de Satanás nesse lugar, nos céus, havia problemas ali que necessitavam ser purgados. Outros entendem que essa obra mencionada no versículo 23, né, necessidade que as coisas que se acham no céu se purificassem com sacrifícios a ele superiores, porque essa palavra que aqui é colocada no versículo 23, quando fala como se fosse uma questão de pecados, ela tem entendimentos distintos dentro do grego, né? Mas o fato é que outros estudiosos entendem que essa obra do Senhor foi uma obra de abertura de acesso aos céus. O homem não podia entrar no Santo dos Santos, não é verdade? Nós sabemos disso. Podia alguém entrar lá dentro do Santo dos Santos? Podia, Rosana, entrar lá? Dava para você entrar? Dava para eu entrar? Dava para qualquer um de nós entrar? Não dava. Nós não poderíamos entrar. Nós não poderíamos entrar. Mas a gente sabe que quando o Senhor foi morto na cruz, no dia da sua crucificação,
no momento da sua morte, em que ele bradou em alta voz, o véu no templo, lá no templo em Jerusalém, se rasgou, de alto a baixo, tipificando que o acesso agora ao santo lugar, à presença de Deus, está aberto. Então, muitos entendem, muitos estudiosos entendem que essa é a obra de purificação que Deus fez. Na verdade, uma obra de santificação e de consagração daquele lugar santo, né? Aonde ele adentrou definitivamente e, estando ao lado do Pai, intercede por nós continuamente, a nosso favor. Nós vimos aí na semana passada, o Alex compartilhando conosco ainda, sobre a vantagem, o benefício e o ganho que a gente tem de poder ter uma comunhão maior, mais profunda e mais ampla com o Senhor, né? Por conta da obra que é realizada. Eu fico imaginando, né, os santos, nossos irmãos do Antigo Testamento, quando passavam pelos mesmos problemas que nós tínhamos, com família, filhos, trabalho, dinheiro, adversários, doenças. Como eles faziam? Quando pecavam contra o Senhor, a gente sabe que era muito comum, né? Quando o rei pecava, mandava chamar um profeta, né? Um sacerdote, para ouvir diante de Deus o que ele tinha para ele. E o que ele esperava era juízo, né? Era juízo. A gente viu que quando Davi pecou, ele sabia que havia de vir juízo sobre a sua pessoa. Hoje, né? Eu me sinto assim muito... Não sei, a gente não tem uma palavra, talvez, que possa ser mais apropriada para poder designar o quão bem-aventurado nós somos. Porque durante toda essa semana, para mim, foi uma semana de bastante trabalho. Mas eu fui para São Paulo, eu fui visitar clientes, eu estive em vários lugares. E ao longo de todo esse tempo, no carro, no caminho, eu sentia aberta a minha comunhão com o Senhor, para poder ir abrindo meu coração e falando com o Senhor, das minhas preocupações, dos meus problemas, da minha gratidão para com a sua pessoa, da minha família, dos irmãos. E assim, continuamente eu pude ter a presença do Senhor na minha vida de uma forma real. Irmãos, veja bem, a gente vem aqui para estudar a palavra, isso é gratificante, isso é altíssimo, isso é uma bênção para nós. Nós nos reunimos para partir do pão, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Mas a nossa vida não se desenvolve aqui dentro, nem no sábado, nem no domingo. A nossa vida é vivida a cada dia nas realidades que nós enfrentamos. E no dia a dia, diante das realidades que nós enfrentamos, das dificuldades, dos desafios, nós não precisamos chamar sacerdotes. Nós não precisamos aceitar acusações do diabo. Nós sabemos que se pecarmos, ainda assim, se pecarmos, temos um Senhor, né? Que nós voltamos nosso coração a Ele, nós confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos dando acesso ao Pai, fazendo com que nós não percamos a comunhão com o Senhor. Então, irmãos, quando a gente olha, né? Quando fala em aniquilação do pecado, quando a gente olha a obra de consagração desse caminho que o Senhor abriu para nós. E a gente para, porque nós muitas vezes somos embrutecidos, né? É como o homem da cidade, ele olha, só vê prédio, só vê asfalto, só vê carro, só vê gente. Um dia ele vai para o campo, e aí ele olha para o céu e fala, puxa, como é linda a criação de Deus. Né? Como o Senhor é magnífico. Aí você vê os animais, os insetos. Às vezes a gente precisa sair, né, daquele peso que assim, dia a dia está sobre nós, muitas vezes, nos fazendo olhar para as coisas terrenas e olhar realmente para aquilo que Deus fez. E ao olhar e compreender o que Ele fez a nosso favor. Não havia problema nenhum com Jesus. Não havia problema nenhum com Deus. Havia problema com a nossa pessoa. E Ele resolveu o problema. Então, quando a gente para e vê isso, não tem como o nosso coração não ser um coração de gratidão. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pelos irmãos, obrigado pela minha família,
Obrigado pela a tua misericórdia, pelo pão que o Senhor tem dado a cada dia na nossa casa, a abundância, tua bondade. Senhor, obrigado que em meio a tantas tribulações e doenças, o Senhor tem me dado graça para poder prosseguir, caminhar, avançar. Nós só podemos falar isso e sentir isso realmente porque nós vivemos dentro de uma época em que a expiação foi realizada definitivamente. E essa graça, ela está disponível a nós de uma maneira constante, contínua, permanente. E a gente pode desfrutar de maneira simples, não precisa ter uma coisa extraordinária. É no nosso dia a dia, você está lá na sua casa, arrumando sua casa, cuidando dos seus filhos, do seu marido, você está na rua, lutando para trazer o pão de cada dia para sua casa. A graça do Senhor está te acompanhando, está contigo por conta da obra redentora. Então, essa visão de dedicação daquele espaço santo, na presença do Senhor, do Santo dos Santos, lá nos céus, eu creio que seja a visão mais correta da gente interpretar esses versículos. E aqui entra dois conceitos que eu vou expor aos irmãos também, porque eu acho que é muito importante a gente entender. Nós somos um país de língua portuguesa. E existem conceitos relacionados à nossa língua, e que, na verdade, nesse caso que eu vou expor, ele se aplica a qualquer língua. Mas é importante, porque às vezes gera confusão, né? A gente precisa compreender a diferença entre eficiência e eficácia. Nós precisamos compreender essa diferença. A eficiência, ela está relacionada à forma que nós fazemos as coisas e se nós fazemos bem feitas as coisas. Então, quando você fala, olha, o irmão trabalha, tem um funcionário que ele é muito eficiente. É porque ele faz bem as coisas que ele deveria fazer. E eficácia está relacionada ao resultado do trabalho que as pessoas fazem. Então, de volta, né? Aquela figura que eu trouxe aqui para os irmãos. Se eu pretendo agir diante de uma situação, um assalto está ocorrendo, eu sou um policial, eu vou para o confronto com o bandido. Eu atiro, mas eu não consigo impedir que ele fuja com o objeto do roubo. Eu agi dentro da eficiência. Eu saquei a arma na hora certa, eu atirei de forma adequada, segundo as regras que a polícia propõe, mas o cara conseguiu se esquivar e fugiu. Eu agi conforme o protocolo, como policial, mas a eficácia, ela não ocorreu, o cara fugiu do produto do roubo. Irmãos, a obra de Cristo, o seu sacrifício e a obra que os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, realizaram sob as ordens de Deus, o processo que eles realizavam, nós nos lembramos aqui, né? Como que era a mesa dos pães, como era o tabernáculo, como aquilo era montado, como aquilo era operado, as ordens, os levitas, as roupas, tudo era dentro de um conceito de eficiência. Eles eficientemente cumpriam aquele processo. A pessoa pecou, trazia o animal, eles sacrificavam o animal, eles aspergiam o sangue, eles entravam no santo lugar, eles faziam o que deveria ter sido feito, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tomando sobre si o pecado de todos, inclusive os seus, entrava diante de Deus. Então, ele fazia com eficiência, mas a eficácia, irmãos, era pouca. Por quê? Porque não resolvia o problema definitivamente. A obra de Cristo, irmãos, ela é uma obra efetivamente eficaz. A gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso, não tiver a figura correta, nós não temos a certeza da segurança de que Deus realmente resolveu o problema do pecado. O Senhor, ele não só foi eficiente, ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai designou para ele. E, por fim, ao cumprir tudo que ele fez de forma eficiente, aquilo foi eficaz.
Aquilo aniquilou com o pecado. Não tem mais, diante de Deus, o problema do pecado para ser tratado com a humanidade. Deus tratou o problema do pecado. Para todos aqueles que aceitam a sua obra salvadora. O problema do pecado, para esses, tem um título. Escrito o seu nome e fala, pago. Ou seja, aquela duplicata, aquele título, aquela cobrança, tem um carimbo. Pago. Quando está carimbado, pago, acabou. A dívida foi quitada. Então, a gente tem que ter consciência disso. É muito importante, porque na nossa vida, muitas vezes, Satanás vai nos acusar. Ainda hoje. Ele está aniquilado, mas ele é um mentiroso. Ele vai falar mentiras na sua mente, ele vai falar mentiras no seu coração, vai dizer, olha como é que é o teu homem natural. Ainda hoje você fala assim, ainda hoje você faz assim, ainda hoje você falou com uma pessoa de uma forma que você não deveria, ainda hoje, enfim, ainda hoje um monte de coisas, queridos. Mas para nós que cremos no Senhor, nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, um paracleto, um advogado, que carimbou o nosso título de dívida. Está quitado. Né? Então, irmãos, vem lá o oficial de justiça bater na sua porta, o falso oficial de justiça, né? Você está intimado, você está acusado. Fala, meu amigo, naquele dia, diante de Deus, o meu título de dívida foi pago. Não por mim, mas por esse Senhor que por mim morreu. Então, esse versículo 23, quando ele fala que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas com sacrifícios a eles superiores, Deus está dando aqui a visão, olha, tudo que se fez na terra era terreno dentro da primeira aliança. Era transitório, temporário e não era eficaz. Não tinha eficácia, não resolvia o problema. No versículo 24, nós vemos que fala que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Então aqui, o autor, ele vai continuamente, até terminar o versículo 28, continuar a estabelecer paralelos. Quando ele fala que ele não entrou em santuário feito por mãos humanas, o que isso significa? Que ele está dizendo, eu não entrei naquele santuário que foi feito lá, no deserto. Eu não entrei no templo em Jerusalém. Não foi para lá que a minha obra se dirigiu. Figura do verdadeiro. Porém, ele entrou aonde? No mesmo céu. Para comparecer agora por nós, diante de Deus. Esse fato, irmãos, é como se fosse a missão de Deus. A missão de Jesus. Ele tinha uma missão. A missão dele era cumprir essa obra de expiação. Ele fez bem feito. Ele fez exatamente como o Pai ordenou. Ele aniquilou o pecado. E mais, havia algo complementar. Complementarmente, ele entra nos céus para comparecer agora por nós, diante de Deus. Então, no Velho Testamento, entrava no tabernáculo, o sumo sacerdote a favor deles. Primeira aliança. Olha o paralelo agora que está se estabelecendo aqui. Agora, entra Jesus no tabernáculo superior, nos céus, a nosso favor. Irmãos, veja bem, você poderia ter vivido numa época em que pessoas entravam diante de Deus levando sangue de animal. Um homem entrava por você. Um homem como você entrava por você. Nós vivemos numa era em que Deus deu o seu sangue por nós. E Ele entra por nós diante do Pai. É totalmente outra esfera, outra escala, outra magnitude.
Ele fala que não era mais dentro de uma figura que ele entrava, mas ele entrava na realidade do tabernáculo diante de Deus nos céus. Comparecendo por nós diante de Deus. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele entrava representando aquelas pessoas pelos quais ele trazia o sangue e aspergia. Agora entra a nosso favor, não um homem, entra o próprio Senhor Jesus. Será que existe alguma figura de linguagem, Alex, que a gente possa dizer sobre a magnitude dessa representação, né? Tão destacada e diferente daquela que os homens podiam gozar até então? Os homens podiam gozar de um homem entrando a seu favor diante de Deus. Um homem que podia até não ser aceito diante do Senhor. E se não fosse, era aniquilado também. Hoje, entrou a nosso favor nos céus, seu próprio Filho, a nosso favor. A magnitude é totalmente diferente, né? Quando a gente olha isso, a gente entende o que Paulo fala em Romanos 8,34, quando ele diz: quem é que condena? Ele faz a pergunta: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Não é mais um animal, é Cristo quem morreu. Ou antes, ou seja, muito mais do que isso ter morrido, né? Veja bem, aqueles sacrifícios que eram feitos, eles morriam e viravam cinza, e acabou. Aqui fala, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Você já tinha ouvido falar no Velho Testamento de alguma oferta que tivesse ressuscitado? O Senhor, que foi oferta por nós, ele não só foi oferta que morreu no nosso lugar, mas ele é uma oferta de tal magnitude superior que ele é uma oferta que ressuscita aos céus e entra na presença do Pai. E Paulo fala aqui, né? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E ele mesmo, fala aqui, é o que também intercede por nós. A gente podia parar aqui e acabou. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que dizer. Né? A doutrina da expiação, aqui nessa sequência, e mais aprofundada aqui em Romanos 8,34, nos dá claramente a missão do Senhor. Ele cumpriu a missão, morreu, fincou os pecados na cruz, está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, é uma vantagem inimaginável, quando a gente olha de uma magnitude que a gente não tem palavras para dizer, ter o próprio Filho de Deus intercedendo por nós diante do Pai. Então, quando você vai no seu caminho para defender a sua causa, né, Alex, como advogado, quando eu vou para São Paulo, eu vou atender os meus clientes, ou resolver os meus problemas, e a gente vai a caminho e começa a ter comunhão com o Senhor, e muitas vezes se sente em dificuldade, oprimido, cansado. A gente sabe que a gente tem um intercessor. Quando a opressão do diabo vem sobre a nossa alma, a gente sabe que existe um intercessor que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele de novo carimba essa mensagem. Ele carimba essa palavra. Deus carimba duplamente essa palavra. Ele fala, ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo mundo. Às vezes eu ouço pessoas dizerem, quer dizer que a salvação é exclusividade de vocês? Não. A salvação não é exclusividade. Deus não morreu só por mim. Deus não morreu só pela nossa comunidade. Deus não morreu só pelos cristãos que hoje existem nessa terra, ou por aqueles que já faleceram, ou pelos nossos irmãos do Antigo Testamento que receberam a salvação, né, por vantagem.
mas ele morreu por todos aqueles que ainda virão a crer no seu nome e na sua obra. No versículo 25, ele fala: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, mostrando a questão que eu falei para os irmãos da singularidade. É aquela obra bem feita, né? Que ele executa e resolve o problema. Quem dera, né? Que nossa vida a gente fosse assim, né? Que a gente resolvesse problemas definitivamente. Muitas vezes a gente não tem o poder da solução definitiva, na maior parte das vezes. Quando a gente muitas vezes tenta resolver definitivamente problemas, a gente resolve um problema criando outro, né? Aquele a gente resolve definitivamente. Esse carro só me traz problema, vou me desfazer dele. Aí eu compro outro. Depois de um tempo, o outro vai te dar problema também. O homem casa, a mulher casa, não está satisfeito com o marido, se separa, vou arrumar outro marido. Ela resolve o primeiro problema e arruma outro problema. Nós temos dificuldade de resolver problemas definitivamente. Mas o Senhor, no que tange a salvação, ele resolveu definitivamente uma única vez. Não há mais o que fazer. Se alguém disser que ainda precisa alguma coisa ser feita, que você precisa reencarnar, que você precisa voltar, que você precisa melhorar, porque se não for assim, você não vai ver a Deus, você não vai ascender aos céus. Mentira. Mentira. Você precisa ser bonzinho, você precisa fazer coisas, deixar de fazer coisas, para que você seja salvo. Mentira. Para ser salvo, você não precisa fazer nem deixar de fazer nada. A única coisa é que você precisa receber o Senhor. Você precisa, pela fé, crer na obra redentora. Então, irmãos, eu estou batendo nessa tecla, porque esse é o núcleo desses versículos. Esse é o núcleo desses versículos. A gente tem que terminar o capítulo 9, e essa sequência dos capítulos 7, 8 e 9, entendendo a magnitude do que Deus fez. No 25, ele, como eu falei, disse, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia a cada ano, que entrava no Santo dos Santos, com sangue alheio, e um sangue inferior ainda, sangue de animal. Então, quando a gente chega aqui no versículo 25, né, nós chegamos até esse ponto, a gente vê a conexão entre os versos 23, 25 e 24. No versículo 23, a gente vê a necessidade de um sacrifício superior, que é o que é relatado. Havia uma necessidade de um sacrifício para purificar as coisas aqui na terra, havia necessidade de um sacrifício para abrir o nosso caminho, para que nós pudéssemos ter um representante diante de Deus a nosso favor. No versículo 24, mostra aonde esse sacrifício foi apresentado. Esse sacrifício não foi apresentado aqui na terra. O resultado não foi aqui na terra apenas. Esse sacrifício foi apresentado diante do Pai, quando Jesus Cristo sobe diante do Pai e fala: está cumprido. Tudo aquilo que o Senhor me designou para que o homem pudesse ser salvo dos seus pecados, eu cumpri. Então ele sobe como sumo sacerdote, realizador de uma obra única. E o versículo 25, que é o que acabei de ler aqui para os irmãos, explica que isso não precisa ser repetido. Então, esses três versículos, 23, 24 e 25, mostram dessa sequência uma necessidade, um sacrifício que é apresentado e um resultado que acontece diante do Pai nos céus. No versículo 26 fala: de outra maneira, ou seja, se não fosse assim a obra que ele tinha realizado, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos tempos, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em 1 Coríntios 15, 55, Paulo faz esse desafio, né? Ele desafia o diabo. Ele desafia aqueles que não compreendem a magnitude da obra de Cristo.
que fala no versículo 55 do capítulo 15 de 1 Coríntios? Paulo escarnece, né? Escrevendo essa palavra, inspirado por Deus. Ele escarnece da morte. Ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Todos os homens, quando se fala do inferno, se fala do diabo, aqui esse aguilhão é o aguilhão do diabo. Onde está o teu aguilhão? Onde está a morte, que é o aguilhão do diabo? Então ele lança um desafio: onde está? Porque ele sabia que esse aguilhão, essa morte, ela tinha sido derrotada. Nós não estamos mais destinados à morte eterna. Nós não estamos mais. Aqui fala, no versículo 24, na consumação dos séculos, que o Senhor se manifestou. A palavra consumação, não sei qual o significado tem para os irmãos. O que significa para você, Claudião, consumação? Consumou, né? Finalizou, realizou, encerrou, né? Consumou, acabou. Consumou. Aqui ele fala de uma consumação dos séculos. Essa consumação dos séculos, irmãos, está relacionada ao momento em que Deus, através de Jesus, encarna e vem na Terra. Sua primeira vinda. Na consumação. Ele, na encarnação, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala dessa consumação, dessa plenitude. Ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não veio num tempo qualquer. Jesus não veio atrasado nem adiantado. No calendário de Deus, tinha um desenrolar de fatos. Esse desenrolar consumou no tempo oportuno determinado por Deus para que Cristo viesse. E nesse tempo o Senhor veio. E é isso que aqui em Gálatas, capítulo 4 está sendo dito. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Em Efésios, capítulo 1, versículo 10, ele volta a falar dessa questão de consumação, de plenitude. Ele fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quando fala dessa obra que Deus realizou a nosso favor, adentrando nos céus, ele congregou todas as coisas em Cristo. Ele fez convergir todas as coisas em Cristo. E em Cristo, o problema foi resolvido. E nós fomos elevados aos céus. Aqui existe uma unificação. A gente sabe que em Cristo, todos nós somos um. Não existe grego, escravo, judeu, bárbaro, cita. Deus fez convergir toda a humanidade nele. A propiciação e a expiação que existia na primeira aliança, irmãos, a gente sabe, era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas, o povo de Israel. Na plenitude dos tempos, Deus falou: agora vou resolver essa questão. Toda a humanidade será convergida na minha obra. Em 1 Pedro 1,20, a gente também tem a questão da manifestação, que fala: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, ela foi conhecida. Esse desenho, esse plano, essa obra, é como se dissesse: olha, está escrito. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos. O que a palavra fala? Por amor de vós. Irmãos, não tem
Sim. O Senhor não fez isso porque ele devia para ninguém. Ele não fez isso porque ele estava com um problema pessoal. Ele não fez isso por uma questão legalista. Porque para remover pecado tem que haver derramamento de sangue. Ele não fez isso para cumprir a lei. Ele fez isso por amor. Por amor de vós. É o que ele manda nos dizer. Está na sua palavra. Então, de novo, né? Quando nós olhamos nesse conjunto de versículos que fala da plenitude dos tempos, que ele apareceu para aniquilar o pecado, versículo 26 de Hebreus 9, a gente tem que lembrar que isso aconteceu por amor de nós. Então, aqui a gente tem a encarnação do Senhor por amor de nós, a unificação de toda a humanidade, a convergência nele, todas as coisas. A gente sabe que nos novos céus e nova terra, os animais, as plantas, as árvores, as florestas, a terra, todas as coisas convergerão no Senhor e serão renovadas em Cristo. Irmãos, o versículo 26 é um versículo de ruptura. Ele encerra de uma maneira clara, objetiva, materializada diante de nós, o encerramento de uma etapa e a abertura de uma porta para uma outra etapa da humanidade perante Deus. Olha que interessante, né? Você tem aqui na Bíblia um versículo que encerra um período do tempo da história e que abre um outro período de tempo da história. Esse é o relato da morte de Cristo. É como uma dobradiça, né? O versículo 26, ele desdobra os versículos anteriores e abre os versículos que se sucedem. E aí ele vem e traz um assunto que parece que fala, mas o que é que tem o assunto agora do versículo 27 com a questão que está sendo colocada aqui? Versículo 27 diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, parece que o assunto sai, né? Da questão ali da morte de Cristo, do sacerdócio no Antigo Testamento, sai daquele universo que nós vínhamos vindo até agora. O versículo 27 abre então já um assunto e nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o assunto. A questão da morte dos homens, irmãos, é uma questão antropológica, né? Todo homem vai morrer. Toda criatura viva vai morrer. Plantas morrem, animais morrem, insetos morrem, aves morrem, todo ser vivo morre, e o homem também morre. Todos nós vamos morrer, se não estivermos aqui até a vinda de Cristo e sermos arrebatados, é uma condição excepcional. Se isso não acontecer, tenha certeza absoluta, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E depois, né, irmãos, da morte, a gente pode muitas vezes ser indagado. E depois, o que virá? Muitas pessoas têm essa dúvida. E aí, morreu? Acabou, né? Tenho amigos meus que falam, cara, não quero nem saber dessas histórias. Para mim é o seguinte, é o aqui, é a nossa vida. Depois que eu morrer, eu não sei nem o que vai ser. E pouco me importa, porque eu morri. Então eles imaginam que pelo fato de ter morrido, não tem mais consequência para ele mesmo, porque ele morreu. Ele está imune, o morto está imune. O que pode afetar o morto? O corpo dele, obviamente, nada mais pode afetar. Mas a sua alma e a sua consciência comparecerão perante Deus. Então, a nossa compreensão do versículo 27 também é muito útil e propício para a gente poder falar, quando a gente fala da doutrina da expiação das pessoas, porque a gente está falando da morte de Cristo, a gente está falando sobre a salvação, que é a expiação, né? O núcleo da salvação é a expiação de Cristo. A gente tem aqui um versículo chave para poder expor. Que todos nós nascemos, todos nós provavelmente morreremos, se não formos arrebatados, e todo ser humano comparecerá perante Deus em juízo.
Não, isso aponta para frente, é um farol. A gente não pode imaginar que morreu, acabou. Não acabou. Não acabou. Na vida terrena, irmãos, a gente sabe que tem doutrinas aí que diz que a gente pode viver muitas vezes, né? Eu conheço uma pessoa, eu não vou citar nome, mas ele disse que já foi um faraó no passado, que ele já reencarnou diversas vezes, que ele vem de uma dinastia de faraó. Irmãos, a gente dá risada, mas o espiritismo tem como fundamento isso. Inclusive, com possibilidades de você encarnar em animais, porque você foi tão baixo, tão vil, que você tem que voltar no nível mais baixo da humanidade. Mas a Bíblia não mostra assim. Nós acabamos de ler o versículo 27. Vindo disso, depois, o juízo. Não tem um outro passo. Não tem steps intermediários. Não tem ações intermediárias. Não tem processos intermediários. Não tem período de tempo intermediário. Não tem lugares intermediários. Não tem outro destino para você, a não ser o juízo depois da morte. E a gente vai morrer, irmãos, não por um acidente biológico ou por um erro da natureza. Por que a gente vai morrer? A gente vai morrer porque Gênesis 3,19 diz que por causa do pecado, o homem já não mais viverá eternamente. É por isso que nós vamos morrer. Não é porque é um acidente biológico, não é por conta de um evento da natureza inesperado. É porque todos nós temos que morrer. O desdobramento foi esse. Então, irmãos, a gente tem que remover todo e qualquer vácuo que as pessoas possam imaginar que existe entre a morte e o comparecimento diante do tribunal de Deus. Isso não significa que é ato contínuo e imediato, né? Eu não estou querendo me referir a isso. Você morreu hoje, 8h05, 8h06, você já está comparecendo lá, né? Levado pelos anjos para ser julgado. Mas ainda que fosse, né? A gente sabe que naquele momento, seu nome, opa, tá pago. Para cá, lado direito. Não tá pago. Cadê o registro dele? Aqui. Não tá pago. Aqui está escrito de dívida, não é assim que fala? Ele fincou na cruz escrito de dívida. Os que creem, né? Não tá pago. Meu amigo, meu avô falava assim para mim. É um jeito dele. Meu amigo, você sabe o que vai acontecer com você? O versículo 27, ele reforça o versículo 26. Porque, por conta do versículo 26, é que a gente tem a segurança. Algum irmão podia ler, por favor, o versículo 26? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o versículo 26 dá essa sustentação para a gente ler o 27. Não temer o juízo. Eu sei que tem cristãos que temem o juízo de Deus. Eles são ensinados que, dependendo da situação, a gente não pode aniquilar a obra de Deus. Nós não podemos jogar no lixo a obra, nem diminuí-la. Você não resolveu, mas não resolveu tudo. Resolveu parcialmente, mas eu ainda vou ter problemas. Se é assim, que parte dos problemas você vai ter? Não, não é assim. O Senhor aniquilou o pecado. O versículo 28 também dá para nós essa segurança. Quando ele diz, assim também Cristo, oferecendo-se
uma vez para levar os pecados de muitos. Versículo 28 de Hebreus 9. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Então, aqui já é escatológico, né? Está se referindo ao futuro, quando o Senhor, em determinado momento, no fechamento das eras, o Senhor vai voltar novamente. Então, irmãos, a gente encerra sem concluir, e eu digo assim, sem concluir, porque a gente sabe que a palavra de Deus, se a gente voltar a ler daqui a um ano novamente, o Senhor vai trazer mais luz ainda para nós. Nós vamos estar com outro estágio de amadurecimento. Mas nós encerramos nesse momento, esse trecho, entendemos, né, que nesse capítulo, nesse final do capítulo 9, o autor procura estabelecer as simetrias. O que são essas simetrias? As comparações de coisas que são pares. O serviço sacerdotal e o Senhor terreno, na primeira aliança, feita por homens, e o serviço sacerdotal celestial, feito por Jesus. O tabernáculo terreno com o tabernáculo celestial. A oferta temporária, a oferta eterna. O sacrifício de baixa eficácia e o sacrifício de total eficácia. Então, ele estabelece os paralelos para que a gente compreenda. Ele queria que os hebreus compreendessem, para que os hebreus nunca mais pensassem em voltar a sair uma mixaria no bolso, tendo Cristo realizado uma obra tão rica por nós. A gente vê que o Senhor tirou pecados de muitos. Isaías 53:12 fala que ele levou sobre si o pecado de muitos. Quando Isaías fala isso, Isaías está antevendo que o Senhor ia morrer por toda a humanidade. Em sua segunda vinda, ele vem sem pecado. Não mais como um cordeirinho que precisa ser morto, porque ele já foi morto. Mas como rei, vitorioso e juiz. E ele vem para quem, irmãos? Para quem que ele vem? Para quem está esperando. Para um encontro, irmãos, que não é de juízo. Acho que a gente precisa tirar, muitas vezes, a nossa mente, né? A forma como Satanás constrói o raciocínio e desenha as coisas no mundo. Muitas pessoas, muitos cristãos têm medo da vinda do Senhor. Nossa, naquele dia que o Senhor vier, eu não quero nem ver. Vai chover fogo. Vai ser juízo. Mas para aqueles que têm a certeza da salvação, que pela fé creem na obra que o Senhor realizou, ele sabe que ele está calçado. Que ele tem lá um título carimbado de pago. Que durante todo o tempo da vida dele, em que ele caiu, pecou, errou, tinha um advogado diante do Pai dizendo, eu paguei por ele. E aí, seus pecados são removidos. Deles, jamais me lembrarei. Não é assim que a palavra fala. O Senhor faz questão de dizer que ele não consegue nem se lembrar. Se você disser para ele, Senhor, eu pequei. Ele falou, eu nem me lembro. Eu não tenho mais na minha cabeça essa preocupação de ter que guardar as questões de pecado de milhões de pessoas. Para aqueles que são meus, uma coisa só eu me lembro. Que eu dei o meu filho e ele morreu por vocês. Se isso não for suficiente, Deus teria sido injusto para com o seu filho. Morrido sem eficiência e sem eficácia. Mas foi eficiente e eficaz. Capítulo 7, a gente viu a superioridade da pessoa de Cristo, o sacerdote. No capítulo 8,
nós vimos a superioridade do lugar onde o Senhor entra, nos céus, encerrando o período da antiga aliança. E no capítulo 9, a gente sabe da superioridade desse sacrifício, sabendo que ela foi eficiente e eficaz para remover todo o pecado, nos trazer paz com Deus e nos permitir habitar definitivamente com o Senhor dos céus no dia que Ele voltar.